Olá, sou Marcos Vinícius Gasques e esse é o Carro é o Tema. Ouça notícias e comentários do universo do automóvel, siga no Spotify, YouTube ou Apple Podcasts para não perder nenhum episódio. A lei que prevê o acréscimo de até 35% de etanol na gasolina foi sancionada no começo deste mês. Mas quando ela vai entrar em vigor? Qual será o efeito nos motores modernos que são importados? E nos motores muito antigos? Eu sou Marcos Vinícius Gasques, o Carro é o Tema, e entrevistei engenheiros e montadoras para responder essas dúvidas. Vamos lá! Já para tranquilizar donos e donas de carros em geral, falei com Rogério Gonçalves, ele é diretor de combustíveis da AEA, Associação Brasileira de Engenharia Automotiva. O engenheiro lembra que, aprovada a Lei de Combustível do Futuro, novas misturas ainda precisam ser analisadas pelo Conselho Nacional de Política Energética. É o CNPE que vai determinar prazos, datas e volumes, afirma Rogério. O diretor da AEA diz ainda que a associação montou um grupo de trabalho com a Anfávia, da Indústria Nacional de Automóveis, a BIFA dos importados, a Braciclo das duas rodas e várias montadoras. Nas suas palavras, todos foram unânimes em dizer que a partir de 28% de etanol não é possível garantir nada sem ensaios e sem testar materiais. Desse grupo resultou um documento que há um mês foi enviado para os Ministérios de Minas e Energia e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, entre outros setores do governo federal. Rogério afirma que o trabalho inclui as visões de outros setores, como náutica, aeronáutica, aviação experimental, máquinas e ferramentas motorizadas e geradores. O engenheiro afirma, abre aspas, os equipamentos são preparados para a mistura de 28% de etanol. O segmento náutico é radicalmente contra, há tempos eles pedem combustível E10, porque o motor trabalha em ambiente hostil, muito úmido e salino, e o etanol atrai umidade. A Marinha concorda, o setor da aviação experimental usa motor Rotax, cujo manual diz para não usar gasolina de aviação por causa do chumbo, nem mistura de etanol acima de 10%, fecha aspas. Caso fosse adotada de imediato a mistura mais alta, a recomendação do estudo é de manter uma gasolina com até 25% de etanol, como a Podium atual. Importante frisar, diz ele, que ninguém é contra, mas esse aumento para 35% de etanol não poderia ser agora, diz o Rogério. A linha 2025 do Hyundai Creta foi apresentada no dia 7 com um novo motor exclusivo para a versão Ultimate. É o Gama 1.6 Turbo GDI. Com 193 cavalos de potência, ele passa a ser o SUV compacto mais potente do Brasil, mas só queima gasolina. Isso, assegura a Hyundai, não deve preocupar o consumidor. Abre aspas. O aumento da quantidade de etanol na gasolina vem sendo discutido entre todas as partes envolvidas e afeta todos os veículos comercializados no país. A Hyundai participa dessas conversas junto à Anfávia e já avaliou eventuais impactos, eliminando qualquer preocupação antes de introduzir no Brasil o motor 1.6 turbo de 193 cavalos a gasolina que equipa a versão topo de linha do novo Creta. Fecha aspas. Eu procurei também Erwin Franiek, da SAE, que é a Sociedade de Engenheiros da Mobilidade. Ele é presidente do Instituto SAE for Mobility, especialista em motores e combustíveis, e tem uma visão otimista sobre a lei do combustível do futuro. Vamos ouvi-lo. Caro Marcos Vinícius, com relação à sua questão sobre o efeito dos 35% de etanol anidro na gasolina como um próximo limite a ser aprovado agora pelo combustível do futuro, a gente tem que entender o seguinte, quando a gente fala de etanol 100%, a gente fala de uma taxa de conversão, na verdade, chama mistura estequiométrica, de 9 partes de ar para uma de combustível.
Quando a gente vai para a gasolina E22, nós estamos falando alguma coisa perto de 13, 12,7, dependendo da gasolina aí, de ar para uma de combustível. Então, quando você faz a diferença entre mistura, ou seja, quando eu estou com só gasolina, só com álcool, eu estou falando que para o mesmo tamanho de motor, ou para o mesmo consumo de ar, né, do motor, eu teria que ter 30% a mais de álcool em relação à gasolina. Isso é o que o Flex hoje faz num carro que é Flex, né? Quando você compra um carro a gasolina no Brasil, ele já vem preparado para uma mistura de 27% de álcool na gasolina, né? Que no Brasil não temos a gasolina pura E0, né? 100% gasolina. Nossa gasolina já tem esse teor de álcool. Então, todas as medidas que são relativas a ataque, né, do combustível ao material, né, borrachas, metais, plásticos, enfim, todos os elementos que têm contato com esse combustível, né, já de alguma forma estão preparados para isso, ou seja, não usam a borracha nitrílica, né, assim, os plásticos já são adequados para evitar a absorção do etanol, enfim, todas essas medidas já estão tomadas, né. Quais seriam, então, as implicações de aumentar a mistura para 35% de etanol? O grande problema seria, será que um injetor que foi dimensionado para trabalhar com gasolina, quando eu coloco 35% de álcool lá dentro, né, eu vou precisar aumentar quanto o volume de injeção de combustível para corrigir a mistura, né? Se você for olhar em relação ao E22, né, nós estamos falando alguma coisa menos que 6% de variação de mistura. Ou seja, apesar de ser 35% de etanol em relação ao E27, né, nós estamos falando aí em relação ao 22, que é o original, onde tudo começou, nós estamos falando menos de 6%. Ou seja, esse 6% é muito pouco. E um sistema de adaptação de um motor desse, ele normalmente trabalha com até 20% de adaptação de mistura em função do envelhecimento do motor. Portanto, esse 6% ele tende a ficar nos motores com injeção eletrônica com sonda lambda, né, dentro de uma margem de correção normal. Né? Então, eu não vejo nenhum problema técnico em relação a esse aumento dos 35%. Né? Pode ser que em algum caso, né, quando você vai aplicar em cima de um motor que devia ter 20% de margem de aprendizado, né, se ele fosse calibrado com o combustível correto, né? Quando você coloca um combustível que já usa esse 6%, então você já está usando para esses 20%, né, que teria margem de absorção de variações, né, 6% você já absorveu só nessa parte do combustível. Né? Então, quem já calibrar o veículo para esse novo E35, né, já vai talvez corrigir e ampliar essas margens no sentido de já ser quase que um primeiro passo para um pequeno nível de flexibilidade, como o Flex é de E22 até E100. Né? Então é isso. Eu não vejo grandes problemas no E35 para os motores que estão sendo desenvolvidos para o mercado brasileiro corretamente. Agora, se pegar um carro que foi feito só para trabalhar com gasolina pura no mercado europeu, ou chinês, ou americano, né, e nunca teve demanda nenhuma para trabalhar com etanol, e alguém traz ele para cá sem nenhum preparo, aí sim você teria vários problemas. Porque o material foi readequado para usar com o etanol misturado na gasolina, que acho que é um dos temas mais críticos aí, no caso de alguém trazer um componente para gasolina pura, né, e colocar aqui para rodar junto com o combustível com etanol, mesmo que seja 22%, 27% ou 35%, né, todos eles vão ter uma certa degradação desses materiais não adequados, o que hoje não aconteceria com um produto nacional aqui, né, ou desenvolvido para o mercado local. Braniec ainda destaca um possível aspecto positivo de 35% de etanol na gasolina, que seria a redução da margem de fraudes nas bombas. Além disso, eu tenho outro aspecto que eu acho positivo, no caso, é quando você pensa no que acontece em alguns distribuidores, enfim, alguns postos, né, que acabam misturando, né, o combustível etanol hidratado no tanque junto com a gasolina, né, que já tinha 22, 25, 27, sei lá, por cento de etanol, e acaba vendendo um combustível com mais teor de álcool do que deveria. Isso já vimos aí dentro das análises que é feito pela ANP, que tem vários postos que têm essa característica de ter mais álcool do que deveria na gasolina. E esse álcool geralmente não é o álcool anidro, é o álcool hidratado. Né? Então, esse teor de álcool hidratado na gasolina, ele é pior do que um teor de álcool anidro a mais na gasolina. Então, eu vejo que hoje, essa mistura que eles fazem do álcool na gasolina, ele suporta
um valor maior por partir de uma mistura mais baixa de álcool, né, de álcool anidro. Se colocar até uns 20% a mais de etanol hidratado num combustível E22, os carros não vão apresentar nenhum problema no limite da sua regulagem. À medida que, se você pegar dentro de um E35 e aí colocar mais 20% em cima, ele já vai estar perto do limite de aprendizado do sistema e podendo alguns carros já acender a lâmpada de diagnose, né? E aí o cara não pode vender mais essa gasolina como gasolina. Então acho que vai dificultar um pouco mais a vida dessas pessoas que fazem a coisa errada. Então eu vejo que talvez tenha alguma vantagem aí. A Anfávia comemorou o programa e se posicionou totalmente favorável ao combustível do futuro. Na visão da Associação das Montadoras, foi atendida uma demanda do setor de que, se passar de 30% de etanol na gasolina e de 15% do biodiesel no diesel, a própria lei prevê testes de viabilidade técnica. A preocupação com carros importados a gasolina e com a frota antiga, que segundo o Sindipeças representa 11,5% dos automóveis que circulam no Brasil. Como a Anfávia calcula uma frota de 45 milhões de carros de passeio, mais de 5 milhões deles devem ter algum efeito negativo com a mistura de 35% de etanol, se um dia ela chegar. Dúvidas, sugestões? Escreva para carroeltema@gmail.com, tudo junto sem acento. Hoje ficamos por aqui. Bons caminhos, até a próxima!